Boa noite, Seabra, professor. Eu queria que você comentasse uma situação que deu para ver que o Cruzeiro tomou um gol muito cedo, mas no primeiro tempo o time teve domínio. Por que o Cruzeiro tem essas chances? Eu até perguntei isso para o Moisés na última coletiva, por que o Cruzeiro tem essas chances e não mata o jogo, não resolve, quando tem ali as oportunidades? Obrigado. Boa noite. Desculpa, eu estou sem voz desde quinta-feira e estava recuperando hoje, voltou a piorar. Futebol, para você jogar bem, depende da produção ofensiva, depende de negar a produção ofensiva do adversário e, na sua produção ofensiva, você ser eficaz, né? Então, nesse sentido, faltou eficácia para a gente hoje, né? Então, são situações que podem ocorrer, a gente tem trabalhado, né? E infelizmente a gente não teve a competência de, em alguns momentos, ter a precisão necessária para concretizar em gol aquelas oportunidades que a gente criou. Ô Seabra, hoje o futebol está cada vez mais competitivo e principalmente ali no meio campo. Com algumas peças que você tem escolhido, você está feliz com a intensidade, com o nível de entrega ali no meio campo para roubar a bola, para chegar e não chegar atrasado nas jogadas, às vezes facilitando algumas jogadas de gols dos adversários? Hoje aqui, por exemplo, talvez ali nos 2 gols do Cruzeiro, se tivesse uma marcação mais em cima, o São Paulo não teria tanta facilidade, mesmo no segundo com um jogador a menos. Você acha que as peças estão te dando esse retorno que um futebol hoje precisa, competitivo do jeito que está? Eu acho que os gols foram momentos pontuais, né? Eles não representam a totalidade do que foi o jogo. E nos 2 gols, claro que depois eu preciso analisar a sequência toda, né? Porque muitas vezes o problema acontece em forma de cadeia, em forma de cascata. Mas, pelo que eu tenho em mente dos 2 gols, se deve mais a uma questão de leitura no início da progressão de São Paulo do que realmente falta de agressividade ou falta de capacidade para fazer, certo? Então, uma equipe que jogou 5 jogos e tomou apenas um gol, com um gol contra até então, ela não pode ter tantos problemas, tantas dificuldades que sejam crônicas, né? Então, hoje, aconteceram essas situações, a gente não vai negligenciar. É claro que a gente vai estudar, mas, pelo contexto geral de jogo, a gente roubou um volume de bola muito alto no campo ofensivo, na construção de fase 1 do São Paulo no primeiro tempo. E no início de jogo, os primeiros 5, 10 minutos, a gente teve um pouco de dificuldade de leitura de quem faria as abordagens, principalmente no lateral esquerdo do São Paulo. E depois que a gente ajustou isso, a gente conseguiu uma série de recuperações, gerando transições ofensivas bastante promissoras, né? Então, a equipe também teve uma produção de recuperação de bola por agressividade. Ainda no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, nós conseguimos algumas recuperações avançadas da bola. Também sofremos algumas quebras de pressão. Quando o São Paulo teve o chute na trave, né? Mas no segundo tempo, sim, a gente teve mais dificuldade, até porque um período muito grande de jogo com um jogador a menos, e o São Paulo melhorou os critérios de construção, inclusive fazendo uma substituição, colocando um jogador construtor em campo, né, para dar mais critério e qualidade a essa construção. Então, eu acho que a gente tem que claro, estar atento, né, e sempre buscando melhorar, e a agressividade, a imposição em disputa e a produtividade defensiva é importante demais para a gente, mas eu entendo que a gente foi penalizado por momentos pontuais e o futebol, em algumas partidas, isso é passível de se acontecer, mas de uma forma geral, principalmente
principalmente no primeiro tempo, enquanto a gente tinha 11 contra 11, a gente foi em positivo. Aí você joga por um longo período com um jogador a menos e com um dia a menos em relação ao adversário. São Paulo jogou um dia antes da gente. Então, todo esse cenário são algumas adversidades que começam a se sobrepor e torna a missão um pouco mais difícil. Ô Seabra, dentro disso ainda, a expulsão do Marlon deixa o time com a menos e também tira um cara que estava bem importante no jogo, né? Você chegou a conversar com o jogador, porque não sei o que você avalia do lance em si, da expulsão do Marlon, até pela importância que ele vinha tendo na partida? Eu, sinceramente, não tenho clareza do lance da disputa em si, tá certo? Então, eu não posso julgar, mas o que eu posso dizer é que o Marlon é um jogador muito responsável, muito consciente, inclusive se desculpou com o grupo no final do jogo e agradeceu o empenho do grupo pela atitude, pelo caráter e pela entrega de correr o tanto que correu, né, nesse sentido de ser leal e defender o jogador que acabou sendo expulso e deixando o jogador numa situação adversa. Então ele é muito consciente, ele está muito ciente de que o cenário ficou desvantajoso para a gente e a gente tem total confiança nele. O Marlon é um jogador defensivo, competitivo e agressivo. Provavelmente teve algum erro de cálculo naquele momento ou de critério e acabou sendo expulso. Mas não é uma tônica, é uma coisa que não é reincidiva, tá certo? Então ele tem todo o nosso apoio, né, pelo jogador que ele tem sido e pela postura que ele tem de jogador de grupo exemplar que ele tem. Seabra, primeiramente boa noite, sou Luiz Fernando Deslocato, do Web Rádio Gol de Placa. Desde a sua chegada como comando técnico do Cruzeiro, a equipe teve uma evolução na questão de equilíbrio de equipe. Queria saber de você o que precisa ser feito para que essa derrota no jogo contra o São Paulo não afete o rendimento nos próximos compromissos do clube. Muito obrigado. A gente tem que saber assimilar. No futebol, só pode 3 coisas acontecer toda vez que você vai para campo: vitória, empate ou derrota. Então isso faz parte da nossa vida. A gente tem que ser criterioso em relação ao desempenho e saber reconhecer, reforçar e estimular os pontos que foram positivos e, dentro do equilíbrio e da sinceridade, não negligenciar os pontos que a gente precisa melhorar. Mesmo quando a gente vence os jogos, a gente faz isso e a gente busca evolução. Então, é claro que a gente sabe que existe uma expectativa externa, que a gente tem que representar um clube gigante, uma torcida apaixonada, mas todo jogo, a gente, como cultura de trabalho, mesmo vencendo, mesmo quando a gente vai bem no geral e não sofre gols, a gente vai lá, identifica os erros, aponta os erros, porque a gente sabe que a gente não pode negligenciar, porque o adversário estuda a gente, né? E se a gente negligenciar, o próximo adversário vai estudar e vai tirar proveito de alguma situação que possa ser repetitiva, reincidente. Então, com muita tranquilidade, com muita sinceridade com os jogadores, a gente apontar mesmo na derrota, né, as dinâmicas em que a gente foi bem, que teve um bom desempenho, que foi competente, e aqueles pontos que a gente precisa atacar e tirar de aprendizado, tá certo? Então, dentro do equilíbrio. Professor, teve mais uma vez a utilização do Gabriel Veron como titular, tinha sido também no jogo contra os equatorianos. O porquê dessa decisão de manter o jogador? E como você vê também alguns outros atletas desse elenco, aí análise individual, por exemplo, o Barreal, que está nessa vaga do Cruzeiro já há mais tempo, o outro jogador que vem também entrando nos últimos jogos, que foi o próprio Robert, aí é um garoto que você conhece. Como que você está analisando também esse período? O Robert falou há pouco com a gente, na verdade falou no último jogo com a gente, que até essa janela de trabalhos na toca está sendo importante para ele, para a parte mental e parte física. Então, são jogadores que eu acho que estão se desenvolvendo dentro da ideia. E ainda tem potencial para elevar ainda mais o nível de desempenho. O Veron, ele foi muito agudo
deu muita profundidade para a gente no primeiro tempo do jogo com a Católica, ofereceu opções importantes para o William, né? E teve um segundo tempo do ponto de vista ofensivo, da agressividade ofensiva, um pouco mais discreto, mas para um jogador que não iniciava um jogo fazia tempo, acho que o saldo foi muito positivo, né? O Álvaro, ele tem, apesar de estar jogando do lado esquerdo, a gente tem variado a altura em que ele joga, então tem jogos que ele joga dando amplitude no ataque, e tem jogos que ele tem um parceiro por ali, que em algumas partidas foi o Arthur, e no jogo de hoje a gente repetiu essa ideia, colocando o Verón, e eles se associaram muito bem, criaram muitas jogadas por ali, e o Marlon conseguiu também se incorporar em situações de apoio vindo de trás. No primeiro tempo da partida nós criamos muitas situações de invasão da área pelo lado esquerdo com a associação desses três, e tudo isso variando com variação de jogada, com variação de posição. Então eles têm mostrado um crescimento, estou satisfeito com isso. Claro que existem oscilações e que existe margem de crescimento, certo? Robert é um jogador muito jovem, muito rápido, tem mostrado um amadurecimento no sentido de personalidade e sentir a vontade para jogar e para partir para cima. Não é fácil entrar numa situação de adversidade como ele entrou hoje, tá certo? Mas acho que conseguiu cumprir uma função dupla, que era defender como um médio e atacar dando amplitude. Tem juventude, tem vigor, tem velocidade para isso. Esperava que a gente tivesse um pouco mais de profundidade, de ruptura e de ataque às costas no segundo tempo, com um jogador a menos. A gente fez muito movimento para pé, quando a gente poderia ter explorado um pouco essa característica dele e do próprio João Pedro, né, que é um velocista. A gente conseguiu uma quebra de pressão pós-perda, iniciando uma transição. O jogador de São Paulo matou a falta, foi muito bem, rendeu um cartão amarelo, acho que foi a jogada mais aguda do jogo nesse sentido. Então, essas características dos jogadores jovens, nesse segundo tempo com um a menos, eles poderiam ter tentado aproveitar um pouco mais a equipe, essa profundidade, atacar um pouco mais com uma bola longa nas costas. Eu acho que eles teriam incorporado mais e esses valores que eles têm individuais, de ruptura, de arranque, de velocidade, teriam aparecido um pouco mais no jogo e talvez causado mais algum problema para o São Paulo no segundo tempo da partida, né? Mas, de uma forma geral, terminamos o jogo com 4 jogadores oriundos da base, jovens, sustentando uma situação adversa, jogando contra uma grande equipe que vem de uma boa campanha. Então, olhando no longo prazo, acho que a gente estamos dando esses estímulos e também vamos colher os frutos. Seabra, você tem optado sempre nas substituições pela entrada do Ramiro. Ele está 100% fisicamente, hoje passou uma impressão que mesmo sem jogar um tempo inteiro, uma dificuldade maior para correr, para recompor, em determinados momentos ali mostrando um cansaço. Ele está 100% e por que essa opção sempre por ele e não por um outro jogador? O Ramiro tem mostrado uma taxa de trabalho muito alta, né? Então, assim, as métricas dele de alta intensidade, elas são do nível dos nossos jogadores mais jovens, apesar dele já ser um jogador experiente e não ser um velocista. Então, quando você está numa situação, ou que você está com um a menos, ou que você está numa situação de campo aberto, com mais transição e mais espaço, em que o jogo vai ficar um pouco mais vivo, você ter um jogador capaz de cobrir longas distâncias é importante, em especial no meio campo. Então, inicialmente ele entrou como médio do lado direito, e no final do jogo, na hora de colocar o Robert para a gente tentar ainda alguma coisa ofensiva e buscar uma situação de ataque para diminuir o placar, tirei o Romero, que já tinha amarelo, tinha um risco de expulsão com o segundo amarelo, com muito espaço no meio campo, e optei por pôr o Ramiro naquela função, porque ele cobriria espaço, faria bem as transições,
E teve o suporte do Vitinho e do Robert, que são jogadores de grande abrangência também, que têm recurso para o espaço reduzido e para os espaços de velocidade. O Ramiro conseguiu encurtar muitas bolas no meio campo, cortou muita linha de passe, foi agressivo, colocou algumas vezes os volantes do São Paulo de costas, que era algo que numa situação dessa de jogo, final do segundo tempo com um a menos, não é fácil de se fazer. Então, é claro que tem momentos que é difícil dar conta de todas as circunstâncias, mas ele conseguiu cumprir muito bem a tarefa, porque está jogando numa situação de desvantagem e ainda numa proposta de buscar uma transição, de subir uma marcação, porque o Cruzeiro, gigante que não pode se apequenar e tem que buscar sempre uma alternativa de buscar um placar, seja diminuir o placar e, se fosse possível, de buscar um empate também. Então a gente tinha essa mentalidade de manter essa oportunidade viva no jogo.